Olá, pessoal, Diário de uma Guerreira hoje. Hoje eu vou fazer um programa um pouco diferente. Eu sempre falo de livros com vocês, hoje eu vou falar de filme. Hoje eu vou falar de um filme e nós vamos falar de um tema que tem tudo a ver com a arte marcial. E que eu acho que é um tema que deveria ser falado e tratado nas artes marciais, tá? Porque ele tá muito ligado à arte marcial. Nós vamos falar sobre violência. Violência, agressividade, autocontrole. A gente vai começar a falar um pouquinho desse tema porque é um tema muito amplo e é um tema muito profundo, tá? Então tem várias vertentes, né? Tem várias maneiras de você falar sobre violência, sobre agressividade, que deveria ser falado e tratado nas artes marciais, tá? Porque ele tá muito ligado à arte marcial. Nós vamos falar sobre violência. Violência, agressividade, autocontrole. A gente vai começar a falar um pouquinho desse tema porque é um tema muito amplo e é um tema muito profundo, tá? Então tem várias vertentes, né? Tem várias maneiras de você falar sobre violência, sobre agressividade e sobre autocontrole. É algo que a gente lida o tempo todo quando a gente está num dojo e quando a gente pratica arte marcial. E na vida também a gente vai ter esses embates, inclusive com a nossa agressividade interna, com a agressividade do outro, com a violência interna, né? A violência que a gente tem, que cada um de nós tem dentro de si, e com a violência e a agressividade do outro, tá? Nesses meus anos de Aikido, eu tive que lidar diversas vezes com a violência, a minha violência, né? A minha agressividade, a violência do outro e a agressividade do outro. São coisas que você vai ter que aprender a lidar e a maneira com que você vai lidar, né, com essas questões, a violência do outro, a sua violência, a agressividade do outro e a sua agressividade, é o que vai ditar o seu sucesso ou não, né, no treino, no progresso, numa evolução pessoal e na sua arte marcial, tá? Como eu disse para vocês, o convívio em dojo, ele é um embate. Na verdade, o dojo, ele reproduz o que a gente vive numa sociedade. É um mini, né? O dojo, ele é uma mini sociedade, né? Então, o que você vai viver no dojo, você vai viver conflitos, você vai ver grupos, né? Grupos de iguais se juntando e excluindo o diferente do grupo, tá? Você vai ver jogos de poder, isso não deixa de ser uma violência. Os jogos de poder que tem no dojo e na sociedade tem a ver com a violência e com a agressividade e a agressão. Então você vai sofrer diversas vezes a violência do outro. A violência do outro. A gente está o tempo todo sofrendo a violência do outro e tendo que lidar com a nossa violência também, tá? Nossa agressividade, a nossa violência. Eu vou falar de um filme que foi um dos filmes mais fortes que eu já assisti na minha vida, sobre violência, tá? É um filme muito forte, é um filme clássico, interessantíssimo, e eu acho que esse filme, quando você assiste esse filme, você sente a violência muito viva. É impressionante, é um filme, quem assiste o filme, ele percebe, a violência está em tudo, né? Na estética do filme, nos personagens, na música, tá? Na luz, na iluminação, tudo é impressionante. O filme realmente, ele passa a violência. É um filme até difícil de você assistir duas, três vezes, tá? Mas é um filme muito interessante e que mostra a violência mesmo, tá? Mas é a violência psicológica, não é aquela violência banal, é uma violência interna, né? Interna. E também dos movimentos sociais, a violência social. Eu vou falar do filme Laranja Mecânica, tá? Quem assistiu Laranja Mecânica sabe que é um filme fortíssimo. É do Kubrick, né? Do Stanley Kubrick, né? Então, um diretor muito conhecido. Ele fez vários filmes interessantes e clássicos.
E ele fez esse filme em 1971, tá? Esse filme, ele é baseado em um livro, tá? Ele tem como base um livro que é do Anthony Burgess. Eu não li esse livro, tá? Mas é um livro deve ser um livro muito interessante. Então, esse filme, ele vai mostrando a história do Alex. O Alex é o personagem principal, tá? E então é a vida. O Alex é um rapaz que ele é líder de uma gangue, tá? De uma gangue. E ele é extremamente violento. Ele é muito violento mesmo. É assim, ele pratica violência por praticar, por puro prazer. É uma coisa impressionante o filme, tá? Você percebe o ambiente, a iluminação, tudo assim, a decoração é tudo assim, com objetos assim, agressivos, fálicos, tá? Assim, bem violentos, a cor, é um ambiente assim dos anos 70, assim, 70, 60, assim, sabe? Minimalista, né? Então, e a música, Beethoven, né? É Beethoven que ele ouve, né? Então, ele é apaixonado pelo Beethoven. Então, ele pratica a violência com o grupo dele, porque é uma gangue. E aí mostram também gangues, né? Gangues se agredindo. E mostra a questão do conflito social. Esse filme mostra como é a nossa sociedade, né? E mostra, inclusive, que ele, o Alex, porque o Alex ele é líder de um grupo. Ele pratica bullying com os próprios colegas do grupo dele. Então, me lembrei dos bullying invejosos, tá? Como é perverso, mas é. Porque o praticante do bullying, ele pratica bullying com todo mundo, mas ele também pratica com as pessoas que fazem parte do grupo dele. Ele usa as pessoas, né? E o Alex, ele faz isso, né? Ele pratica bullying com os próprios colegas e ele usa os colegas para praticar a violência com ele. Porque a violência, quando ela é praticada por grupo, ela se duplica, tá? Porque um dá força para o outro. Então é impressionante. É um filme muito interessante e é um filme também que mostra como o Estado usa a violência das pessoas. É um pouco familiar o que eu tô falando, gente. Tem muito a ver com o que a gente tá vivendo, tá? É sério, tem. Pensem bem. O poder, o Estado muitas vezes usa a violência das pessoas, tá? Para ele se fazer. Muitas vezes ele usa as pessoas, a violência das pessoas, ele estimula a violência nas pessoas para fazer propaganda para ele. Então, é muito interessante esse filme, porque mostra toda a vida, né, do Alex, que é um adolescente, tá? Ele representa um adolescente normal, tá? Ele é chefe de um grupo e ele é extremamente violento. Extremamente violento. Então ele entra na casa, ele mata, ele violenta. É uma coisa horrível, é terrível. O filme é muito forte mesmo e você sente essa violência, tá? Uma ambientação. Eu me lembrei muito dos bullying que eu vi em Dojo, quando, é claro, também é bem, né? Mas não deixa de ser, porque a violência é a violência. A violência, ela pode ser verbal, ela pode ser, né, ela é física, ela é verbal, ela é nas formas, né, da pessoa se colocar, tá? Grupos, né, que se fecham e excluem o outro, isso é uma forma de violência, tá? Você vai ver isso nos dojos. O dojo não é um lugar bom. Assim como o convívio social não é pacífico. Nunca é pacífico você viver numa sociedade, porque existem os conflitos. E você tem que lidar o tempo todo com a violência das pessoas e com a sua, né? Porque você muitas vezes acaba respondendo com violência, né? A violência do outro. Então aí você alimenta, o outro fica mais violento ainda, né? A gente teria que discutir isso nas artes marciais, a violência. Em vez de a gente ficar falando de yin e yang, que não tem nada a ver e que não serve para nada, a gente deveria discutir violência, agressividade e autocontrole no mundo marcial. Porque a gente vê que tem muitos marciais que saem por aí batendo em pessoas e usando a arte marcial indevidamente. Para você trabalhar a sua violência, né, a sua agressividade, você tem que entender como é que ela funciona. Então o filme Laranja Mecânica, ele mostra muito bem isso, vocês devem assistir, é fortíssimo, é muito forte. E o Alex,
O que acontece com o Alex? Num determinado momento, resolvem fazer uma lobotomia no Alex. Porque o Alex, ele é agressivo. Tá? Ele mata por matar. Não tem motivo, ele é agressivo. Né? É da natureza dele. Porque o filme, o Alex, o Stanley Kubrick, com base, né, no livro, ele está mostrando violência mesmo. A violência sem controle, sem limite. A violência sem limite. Tá? Então, o que eles resolvem fazer? Aí, o Estado se aproveita dele. Tá? Pega ele e aí eles resolvem fazer um tratamento revolucionário nele para ver se ele fica pacífico, se consegue controlar a agressividade e a violência dele. Fazem lobotomia nele. Tá? Quando fazem lobotomia nele, o Alex se transforma num pamonha. Ele fica o oposto. Ele não tem reação para nada. Ele fica oposto. Ele fica morto. Praticamente morto. Tá? Sem reação. Porque ele vai de um polo para o outro. Ele não ficou no meio termo. Porque o filme também mostra isso. A violência, a agressividade, a violência, elas são saudáveis, mas numa determinada medida. Numa determinada medida, elas têm que ter um controle. Você não pode não ter, né? Não ter também é ruim, tá? O filme mostra isso. E aí, o que eles têm que fazer? Depois, no fim do filme, eles resolvem reverter, porque o que acontece, né? Aí aparece toda uma política negativa, né? Do trabalho que eles fizeram no Alex, porque aí, né, era toda a questão do Estado fazendo um trabalho com ele. Aí o Estado resolve reverter a lobotomia. E aí eles desfazem a lobotomia e o Alex volta a ser agressivo e violento. Exatamente como ele era antes. Não tem um meio termo. O filme não mostra o meio termo, tá? Então, eu percebo que realmente não existe essa discussão nas artes marciais. Os artes marciais, eles não discutem a questão da agressividade, autocontrole, violência, a violência interna que a gente tem e que a gente tem que trabalhar, principalmente quem pratica arte marcial e tem uma arma na mão. Esse filme é um filme interessantíssimo, tá? É um filme cabeça, né? É um filme que você tem que assistir com a mente aberta. Ele é bem agressivo, ele é bem violento, ele tem símbolos, ele é o tempo todo com símbolos agressivos e violentos, tá? A música, o cenário, tudo, tá? E mostrando a história do Alex. Interessante é que é o seguinte, as pessoas que o Alex agrediu se tornam agressoras dele. Tá? Que é o que eu falei para vocês, o praticador de bullying, ele pratica, mas ele já sofreu bullying, tá? Ele vai reverter. Acontece isso, né? Então, o que acontece? Quando a pessoa sofre uma violência, se ela não supera, ela vai se tornar um futuro violento, agressor. Por isso que isso tem que ser trabalhado, né? Tem que ser trabalhado. Então, é um filme interessante que eu acho que todo marcial tem que assistir. Essas questões é que tem que ser discutidas no dojo, tá? Porque são discussões reais. Não é essas bobagens, que isso serve para nada. Isso não serve para nada. A gente tem que discutir coisas reais, que fazem parte da realidade, tá? É que nos meus anos de Aikido, com os quadridocas, realmente tem, né? Como ter essas discussões, são muito fora da realidade, né? Eles são completamente fora da realidade, né? Por isso que a arte tá assim, sem gente, né? O que falta, na verdade, é os senseis se situarem com a realidade. Teve um colega meu marcial que agora há pouco tempo, esses dias agora, falou: Priscila, você fica criticando, você tem que apresentar soluções. Porque os marciais... Gente, eu não tô nem um pouco preocupada com o que os marciais acham do meu programa, tá? Eu não tô nem um pouco preocupada, eu faço o que eu gosto. Mas eu tenho soluções para apresentar, né? O que é que os senseis têm que fazer?
para tornar a arte mais interessante para as pessoas, as mulheres virem para a arte, focar a arte de uma maneira realista, tá? Como é que essa arte vai ser usada no dia a dia para uma mulher? Vamos supor o Aikido, que é totalmente fora da realidade, né? O Aikido é fora da realidade, é uma arte que é assim para dojo. Você não vai conseguir aplicar um Aikido no metrô, lotado, se o cara te agarrar. Pode esquecer, tá? Pode esquecer. Você não vai conseguir. Você não tem espaço para fazer as técnicas do Aikido. Tá? Não tem como, né? Não tem. Pode ser que uma outra você consiga, mas não vai demorar, tá? Então, o que um sensei de Aikido tem que fazer para atrair pessoas e para fazer com que a arte dele realmente seja útil para as pessoas? É ele focar o Aikido na realidade. Então, é ele mostrar para as mulheres como é que se aplica, né, as técnicas. Como é que a mulher pode aplicar técnicas, vamos supor, em situações de assédio, no metrô, né, no ônibus, no lugar lotado, lugares pequenos. Como é que você faz técnicas de Aikido num lugar pequeno? Porque você não vai ter um dojozão para fazer técnica de Aikido, tá? Então você tem que aprender a aplicar a técnica num lugar pequeno. Tá? Então é isso que o sensei de Aikido tem que fazer. Em vez de ficar incomodando, enchendo e criticando. Outra coisa, o sensei de Aikido, se ele realmente quer fazer valer o Aikido, ele tem que resolver os problemas de machismo do dojo dele. Tá? Primeiro, vai ser muito difícil ele resolver o problema de machismo dele, mas tudo bem, vamos esquecer, vamos supor que tudo bem. Ele vai continuar sendo machista e vai morrer assim. Só que ele tem que, pelo menos, se ele vê atitudes machistas no dojo dele, ele tem que atuar. Ele tem que corrigir os alunos. Eu nunca vi isso, tá? Os dojos de Aikido que eu estive era uma verdadeira bagunça. É uma bagunça. Eles não sabiam nem se comportar num juasa. Coisa básica, tá? O sensei nunca falou nada. Ele veio me encher o saco porque meu programa é de machismo, que eu falo do machismo, fora do dojo. Agora, o que ele tem que fazer no dojo, ele nunca fez, que foi corrigir os alunos dele e botar ordem no dojo dele, que o dojo dele é horrível, uma bagunça. Todos os dojos que eu vi, a falta de postura era uma coisa impressionante, né? Impressionante, a falta de postura dos alunos. É isso que ele tem que fazer, né? Ele tem que ter autoridade no dojo, ele tem que fazer valer a figura dele, né? E ele tem que botar ordem, tá? Porque era uma bagunça, era um puleiro. Os dojos em que eu estive eram puleiros. Agora, tudo bem, no último era o sensei histérico, aquele que não tomou o remédio tarja preta. Aquele também, ele era o extremo, né? Porque você pode muito bem colocar ordem no seu dojo com educação e com respeito ao outro, né? No último dojo em que eu estive, ele não tinha educação básica, o sensei. Gritava, falou mal do meu blog, grosso, sem educação, tá? Não é uma questão de ego, é uma questão que ele é sem educação. Ele é sem educação, né? E aí as pessoas que ficam são as pessoas que têm autoestima super baixa e aceitam, né, a falta de respeito dele, né? Então, eu acho que um sensei, ele tem que ter equilíbrio. Eu tô falando de sensei de Aikido, porque foi com quem eu tive péssimas experiências, que eles nunca souberam ser boas lideranças. Então, o sensei de Aikido, ele tem que ter postura, respeito com o aluno e com a aluna, respeito pelo dojo, e ele tem que botar ordem, com educação, sem ofender pessoas, em vez de ficar se intrometendo em vida pessoal de aluno e aluna, tá? Em trabalho de aluno, em opinião de aluna. E essa é a função do sensei de Aikido, tá? Outra coisa, viu comportamentos machistas, ele tem que atuar e ele tem que corrigir. Se viu comportamento homofóbico, ele tem que corrigir, porque eu vi diversas vezes comportamentos homofóbicos nos dojos de Aikido e eu sensei junto, rindo e fazendo parte. Então, fica uma coisa muito estranha. Ele perde a credibilidade, comigo perde. Todos os dojos que eu estive, os senseis não tinham postura nenhuma. Acho que nunca ouviram falar de Aikido. Só sabiam técnica, tá? Não tinham, porque é o seguinte, eu vi diversas vezes pessoas fazendo brincadeirinha homofóbica, piadinha homofóbica em grupos de Aikido, do dojo dele. E ele estava junto, ele nunca corrigiu, tá? Então, isso é um comportamento inadequado de um sensei.
né? Eu vi em um dos dojos que eu estive, que o sensei é do 7º Dan, eu fiquei sabendo que um colega agrediu o outro dentro do vestiário, ele não fez nada. Entende? Então são coisas assim que demonstram que o dojo não tem liderança ética. Não dá para ficar, né? Não dá. Então são coisas assim. Então eu acho que em vez dos senseis perderem seus tempos, os senseis de Aikido ficarem discutindo em Yang, que não vai servir para nada, é uma baboseira, eles têm que realmente entrar na realidade. Tá? Senão o dojo vai continuar às moscas. Tá? E para as mulheres, realmente a arte marcial ela tem que ter uma efetividade. E efetividade é o quê? É você ter aulas em que você consiga treinar a técnica em simulações de situações reais. Situações reais. O que a mulher passa de violência? É no metrô, num trem, tá? É andando numa rua escura, sozinha. O que ela faz se ela for atacada? É isso que o sensei tem que fazer. Ele tem que pegar situações reais que acontecem com as mulheres, e é isso ele tem que pesquisar com as alunas, e ele tem que trazer o Aikido para essas situações reais. É óbvio que todo mundo tem que treinar o Kihon, mas não adianta só treinar o Kihon. Não adianta fazer Randori e Idiwaza. Isso não vai resolver nada. Você não vai fazer Randori e Idiwaza no metrô e num trem. Não vai. É ridículo. Então, a pessoa do Aikido, eles são muito fora da realidade. É por isso que as mulheres não ficam. Tem o machismo, tem que eles são quadridocas, entendeu? Tem. Realmente, isso é uma coisa que atrapalha bastante. Eles são fora da realidade, tá? Mas eu acho que a falta de realismo do Aikido, a falta de utilidade do Aikido, realmente espanta as mulheres. Porque a mulher, ela não vai contar com o físico. Ela vai ter que ter uma técnica efetiva. Tá? E o Aikido, sinceramente, é uma arte que dificilmente vai funcionar. Dificilmente, tá? Então é isso, gente. A gente vai falar mais sobre isso e assistam Laranja Mecânica. É um filme muito interessante, que obviamente é um filme mais intelectual, tá? É um filme que parece, mas não é, ele é profundo, tá bom? Mas é um filme que você vai ver a violência mesmo e você vai ver que isso realmente é o que acontece. É o que acontece, né? Os bullying, né? Liderança, né? Grupo e tal. Eu vi isso em dojos. Não, claro, com aquela violência deles, mas assim, eu vi a violência um pouco mais branda, mas a violência, tá? É isso, gente. Boa semana, até a próxima.